Boa noite, caros irmãos. Vamos iniciar nossa sessão pública de preces e radiações. Gostaria que todos acerenassem seus corações para aproveitar melhor as nossas preces. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e radiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito, é alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixei sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente em que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra, à escola da família, a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te da nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro da nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que a nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens.
Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias, e que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz no caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que, ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Neste instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Continuando, neste clima de paz e fraternidade, lembremo-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual,
Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nesta caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a edificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços da caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando
este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Ajuda espiritual. Invariavelmente, a espiritualidade amiga, o amparo e a proteção. Agora, responda com sinceridade, meu irmão. Como os benfeitores poderão ajudá-lo se usa a palavra chulo nos diálogos cotidianos? Um palavrão em resposta a uma contrariedade. A irritação e o azedume são companheiros inseparáveis. A mentira é sua saída de emergência quando surpreendido em erro. Pensamentos inferiores são um vício permanente. Vê como é difícil? Sem refletir, afirma que está abandonando a própria sorte. Sem a proteção a que tem direito. Mas não é seu espírito protetor que não desce, é você que não sobe. Além de pedir, você precisa permitir a ajuda. Muitos pedem a ajuda dos bons, mas preferem a companhia dos maus. Em suas orações, antes de pedir, recorde a advertência do Cristo: ajuda-te e o céu te ajudará. Após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Obrigado, irmãos queridos, pela bênção que nos trouxeram nesta noite. Boa noite, querida amiga Zilda. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. É com muito carinho que te recebemos na nossa casa virtual, envolvido por essas energias benfazejas, né, das preces e radiações. A Exilda é nossa companheira de trabalho, lá da SEAC de Capão da Canoa, e vem falar um pouquinho para nós sobre amar, né? Que amar se aprende amando. Isso mesmo, Lidiane, muito obrigada pela acolhida de sempre dessa casa querida e abençoada, que é o Cefac Tramandaí, com esses amigos, né, que nos acolhem sempre com muito carinho. Muito feliz por estar retornando agora na casa virtual, muito bom. Nós vamos falar hoje sobre o amor, né? Como já apareceu no vídeo ali, aquele texto belíssimo do De Luca, sempre muito bem inspirado, né? Por Bezerra de Menezes, pelos espíritos superiores, falando sobre o amor. E também o poema do apóstolo Paulo, que é lindíssimo, né? Então, só isso já bastaria para a nossa noite. Mas vamos fazer alguns comentários, né? O título, Amar se Aprende Amando, me foi inspirado por um livro de poesia que eu gosto muito, do Carlos Drummond de Andrade. Foi o último livro editado antes de sua passagem para o mundo espiritual, em 1985. Amar se aprende amando. Tem várias poesias lindíssimas sobre o amor, o relacionamento entre duas pessoas, na sociedade, comunidade. É um livro, para quem gosta de poesia, muito, muito especial. E baseado, né, e instigado por esse título, eu também fui no Livro dos Espíritos
E nas leis morais, né? As 10 leis que compõem a lei natural, a lei divina ou natural, a última lei, a 10ª, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Então, ali fala que o amor, até vou ler aqui o trechinho, o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, amai-vos como eu vos amei. Então, essa última lei, né, que compõe o Livro dos Espíritos, as leis morais, ela traz o resumo do que é, né, a nossa vida, a nossa vivência, as regras que nos foram ditas, que nos foram acertadas pelo Cristo, que veio também através de Moisés com os 10 mandamentos, falando da justiça e do amor. Porque sem amor não há justiça. Como ter justiça sem amor, né? A justiça dos homens muitas vezes é baseada apenas em regras sociais necessárias para determinados tempos, mas que passam. Já a lei de amor, a lei divina e natural, ela é eterna, né? Ela compõe toda a doutrina do Evangelho de Cristo. Nós somos seres que estamos voltados, né? É um caminho sem volta, a gente diz, né? A evolução moral e espiritual. E essa evolução moral e espiritual, ela só se dá através do amor, né? Sem o amor, como diz o apóstolo, nada nós somos. Como poderemos ser algo se não amarmos? Se não, em primeiro lugar, nos amarmos, né? Não podemos amar ao outro, né? Então, aqui também encontrei um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, em que o Espírito nos traz o seguinte trecho, que o amor é de essência divina, desde o primeiro até o último dos homens, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais vil, mais abjeto, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Quer dizer, o amor, ele compõe o nosso ser, ele é inato em nós. Nós estamos aqui, quando nascemos, quando fomos criados simples e ignorantes, já trazíamos a chama do amor, né? Que está em nós e está aí para ser desenvolvida, essa chama, né? Nós temos que aprender a amar. E para aprender a amar, a gente tem que colocar em prática, em funcionamento. Nós só podemos aprender a amar amando, né? Então, nós viemos das eras primitivas até os dias de hoje em treinamento desse amor, né? O primeiro homem das cavernas, que indo caçar, se lembrou de trazer alimento para aquele que ficou na caverna doente, já estava começando a exercer a lei de amor, de atenção, de carinho e de cuidados, porque o amor é cuidado, né? Quem não cuida, não ama, né? É um dos princípios fundamentais do amor, o cuidado. Mas esse cuidado sublime, não é esse cuidado, tenho que fazer porque tem que fazer. Não, não é isso. É aquele cuidado que vem de dentro, aquela vontade de fazer algo por alguém, ou por um ser qualquer que seja, um animal, uma planta, né? Esse cuidado especial que temos e que muitas vezes devotamos a nossa vida nesses cuidados. Então, isso nos traz a esse outro parágrafo, ainda do Evangelho, no capítulo 11. O amor
resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, o amor, ele é o sentimento mais sublime, né, que nós trazemos. Mesmo, como disse no texto acima do Livro dos Espíritos, quando a gente se depara com um ser com o qual nós achamos, mas essa pessoa, né, é uma pessoa que não tem por onde, é um ser muito bruto, é um ser assim que não tem amor, não pode ser que tenha amor no coração dessa pessoa. Mas se nós pudéssemos conhecer a pessoa, veríamos que de alguma forma, de alguma maneira, ela exercita sim a lei de amor, seja por algo, por alguém, por um animal, ele está colocando em prática a lei de amor, está em aprendizado, está dando os primeiros passos, apesar dos seus instintos primitivos, do seu jeito de ser ainda brutal, ele carrega a semente do amor, como todos nós carregamos. Alguns de nós já atingiram um nível maior, né, de desenvolvimento mental, moral, espiritual, e são esses que nós conseguimos apontar como seres, né, que têm um amor, que nos demonstraram um amor maior, né? São tantos, né, como disseram no texto, né, tantos que nós podemos exemplificar, que já como espíritos superiores, digamos assim, nos demonstram como amar. Mas o maior mestre do amor sempre foi e será para nós o Mestre Jesus. Foi ele que nos trouxe, né, os esclarecimentos necessários para que pudéssemos entender as leis naturais, as leis de amor, né? Jesus veio exemplificar esse amor. Ele amou incondicionalmente e ele mesmo diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Então, ele se coloca como um valor a ser instituído, né? Como eu vos amo. Então, ele dá o exemplo. E exemplo de amor é o que mais sobra na sua personalidade, né? Com tudo, com todos, sempre trazendo a verdade, sempre trazendo a claridade, né? Em suas parábolas, em suas palavras. Ele traz o mandato maior, que é o mandato do amor, né? A lei maior, como o próprio Jesus nos ensina, é a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu consigo amar ao próximo. Se eu não me amo, fica mais difícil amar ao próximo e amar a Deus. Por isso, a primeira das intenções é nós aprendermos a nos conhecer melhor através de um estudo mesmo, de um aprendizado, né? Amar se aprende amando, como disse o Drummond. Tem um outro livro também muito interessante de outro autor, esse internacional, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é o pedagogo, escritor e orador italiano, também já desencarnado, o Léo Buscaglia. Ele tem o livro Vivendo, Amando e Aprendendo. Olha aí, parecido com o do Drummond, né? Amar se aprende amando. E esse é Vivendo, Amando e Aprendendo, do Léo Buscaglia. Esse autor italiano, pedagogo, maravilhoso, que fala sobre o amor e que, inclusive, instituiu na universidade onde dava aula nos Estados Unidos, uma cadeira sobre o amor. O nome da cadeira era Amor. Como ele conta mesmo no livro, teve início com 20 alunos, depois 200 e já estavam 600 inscrições aguardando vaga para a cadeira do amor. Olha como é fundamental, né? É fundamental. Nós somos seres de luz, como disse Jesus, né? E a luz está nesse sentimento de amor incondicional
que nós temos que desenvolver. Nós temos a semente, mas como toda semente, ela precisa brotar, ela precisa de ser desenvolvida. E a gente tem que aprender, né? O Buscaglia fala sobre isso, o aprendizado, né? De aprendizado sobre o amor. A gente acha assim, eu amo. Tá, ama como? De que forma? O que você ama? Quanto você ama? Né? Você se conhece o suficiente para saber o que é o amor, se você ama realmente? Até que ponto você ama? Né? E aí, essas questões todas sobre o amor, que milhares e milhares de autores, escritores, oradores, artistas, né? Teatro, cinema, todo mundo fala sobre o amor. Falamos do amor nas mais diversas formas. O amor físico, o amor social, o amor incondicional. Esse é o nosso objetivo, né? Nós ainda estamos ali nos batendo, querendo, eu amo, mas na verdade eu quero ser amado. Eu mesma, quando moleca, eu tive uma experiência muito engraçada, assim, porque a minha irmã, por ser mais velha, 10, 12 anos mais velha, ela namorava já. E eu era pequena, eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, e ela tinha esse namorado, e aí desmanchou com o namorado, e era um amor assim, né? Ela tinha um amor, aquele primeiro amor. E ela sofreu muito, ficou depressiva, triste, tudo, e ninguém te dava consolo porque acabou o namoro e tal. E aí eu tomei a decisão, na mais tenra idade de 5, 6 anos, de que eu não iria amar, porque eu não queria sofrer. E se eu amasse, eu só amaria alguém que me amasse primeiro. Então, eu me dei um mandato, né? Eu não vou amar só se eu for amada. Só vou amar. Tinha inclusive uma canção, não sei, alguns de vocês devem lembrar. Eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? De hoje em diante, vou modificar. E aí eu cantava, escutava no rádio, cantava e tinha essa determinação, né? Que o amor era muito sofrido, viu? A minha irmã naquele estado. Então, amor para mim ficou como algo assim de sofrimento, né? Até eu modificar isso levou bastante tempo. Não é fácil, mas o meu marido deve saber que foi difícil ele conquistar, e até hoje, 43 anos depois, né, a gente conseguir entender e levar adiante o amor. É difícil, mas não é impossível, né? E por isso é que nós estamos aqui. Esse é o objetivo principal das nossas reencarnações, das nossas vivências, das diversas vidas, né? A gente vai, vem e volta e não aprende, ou custa aprender, né? Viemos com determinadas missões, com determinados resgates a fazer, junto a pessoas, às vezes na família mesmo, que nos são, fomos colocados lado a lado por termos sido inimigos, né? Ou por termos sido desafetos em outras vidas, e aí vamos ser colocados na mesma família para aprender o quê? A nos amar, né? É difícil? Às vezes a gente consegue, né? Por essa facilidade de ser um filho, de ser um esposo, a mãe, um pai, a gente consegue superar os traumas, as mágoas e consegue realmente modificar, né, aqueles sentimentos ruins que tínhamos por determinadas pessoas. Então, é a escola da vida nos ensinando. Mas muitas das vezes nós não conseguimos, mesmo tendo a chance de reencarnar com aquelas desafetos na mesma família, a gente não consegue, né? A gente não consegue superar e continua, às vezes, até piorando as relações, né? Por não conseguirmos ultrapassar as mágoas e os ressentimentos. Por isso, o perdão é fundamental, né? Como disse Jesus, antes de orar, diz, vai e perdoa os teus inimigos. Porque como é que a gente vai, se nós temos que amar a tudo e a todos incondicionalmente, como é que a gente vai conseguir se nós não perdoarmos, né? Aqueles que nos são
indiferentes ou aqueles que nós não gostamos. Nós temos que perdoar. Então, é uma regra básica, perdão. A partir do perdão, tudo pode acontecer, mas sem o perdão, nada acontece. Ficamos patinando numa mesma situação, vamos, voltamos, reencarnamos, damos a chance e ficamos patinando. Até nos darmos conta, né? Até que haja o despertar para a vida, né? Nos conhecermos. Meu Deus, a vida é maravilhosa, a vida tem tudo para dar certo. Basta que a gente coloque os valores apropriados. E os valores apropriados são os valores das emoções, dos sentimentos, né? E não os valores que normalmente nós carregamos, que são os valores materiais, o conforto, as necessidades físicas, as necessidades do nosso orgulho, das nossas paixões, dos nossos vícios, né? Colocamos sempre em primeiro lugar a nós próprios. Então, nós não estamos fechados no egoísmo de que nos amarmos é nos propiciarmos o que há de melhor. Não é isso. Nos amarmos, né? É difícil, mas nos amarmos é propiciar o que há de melhor no outro, porque o outro é espelho de mim, né? Se eu faço tudo que é de bom para mim e esqueço do outro, eu não vou ser feliz. Eu posso ter, assim, um império aos meus pés, mas não serei feliz, né? Nós só somos realmente felizes quando fazemos tudo em função de propiciar o melhor para aqueles que estão à nossa volta. Porque se todos nós pensarmos da mesma forma, que é fazer o melhor por tudo e por todos, né? O bem comum, como se diz, aí sim nós estaremos alcançando a verdadeira fraternidade universal, né? Sermos fraternos, sermos irmãos, nos amarmos como Jesus nos disse, que vos ameis como eu vos amo. Enquanto nós não atingirmos essa perfeição, mesmo que limitada, que é a de amar ao outro indiferente, se ele é diferente de mim, se ele pensa diferente. Mas como é que eu vou amar uma pessoa que é minha inimiga, que me fez mal em outras vidas, nessa, que matou alguém da minha família? Como é que eu vou amar essa pessoa? Não é aquele amor, né, de beijos e abraços, mas é o amor do perdão, né? Poder perdoar e entender que aquele irmão ainda está a caminho, um caminho anterior ao que você já percorreu. Porque se você consegue perdoar, você está um pouco mais à frente. E se você consegue perdoar, por mais mesquinha que possam ter sido as atitudes daquela pessoa, você está dando saltos na escala evolutiva, né? Porque a nossa evolução, ela é um caminho sem volta. Nós estamos irremediavelmente destinados à evolução moral e espiritual. E como? Desenvolvendo o amor que nós temos. E esse amor começa no perdão. Sem o perdão, não conseguimos. Então, vamos perdoar, né? É difícil? É bem difícil. Porque sempre tem alguma coisa que ficou para trás. E mesmo, eu sempre digo assim, para meus familiares, amigos, gente, mesmo que a gente não consiga ainda perdoar, vamos fazer isso mecanicamente, sabe? O reflexo condicionado. Então a gente faz a oração do perdão à noite. Eu perdoo fulano, ciclano, beltrano, se essa pessoa me magoou, me prejudicou nessa em outras vidas, eu perdoo. E vai repetindo isso como um mantra, né? Porque isso assim, é uma coisa, é de um significado que só quem já fez percebe o valor da gente perdoar, mesmo que ainda a nossa mente não esteja, o nosso coração não esteja preparado ainda para beijar, abraçar, perdoar incondicionalmente, mas só o fato de você repetir, né, e estar te imbuindo dessa vontade do perdão, isso já é, assim, 50%, né? Você vai perceber
que os laços, aqueles laços que nos ligam aos desafetos, às pessoas que nós não gostamos, que nos magoaram, que nos prejudicaram, eles começam a se dissolver a partir da oração do perdão. Eu falo oração, você pode dizer o que for, mas o importante é realmente pensar e perdoar a pessoa, né? Porque aí você vai se desligando dela. Porque enquanto nós continuamos pensando mal, desejando mal, com raiva, com mágoa, com tristeza, nós estamos ligados, né? São os laços que nos ligam de uma forma errônea, de uma forma ruim, né? Estamos ligados. É uma vibração ruim. A partir do momento que você começa a elevar o teu pensamento, desejar que essa pessoa receba um tratamento adequado, que ela possa entender o verdadeiro significado da vida, você começa a desejar que ela alcance um patamar melhor, que você a perdoa do fundo do coração, você percebe que esses laços começam a ficar bem mais leves, bem mais leves. Tá? Então é fundamental. O apóstolo Paulo, naquela linda prece, naquele lindo texto sobre o amor, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, né? Ainda que eu tenha o dom e profetize e conheça todos os mistérios da ciência, se eu não tiver amor, nada valerá a pena. Então, nesse trecho tão pequeno, ele nos fala sobre as virtudes do amor, né? De que forma nós podemos realmente perceber que o amor, esse amor de que falam os espíritos superiores, de que Jesus nos falava sempre, é aquele amor paciente, né? O amor, ele é paciente, ele tem paciência, ele escuta, ele ouve, ele é tolerante, né? O amor é tolerante, por isso ele não fica bravo e com raiva, ele não se exaspera, como diz Paulo, né? A outra virtude do amor é a benevolência. O amor é benevolente, então ele sempre vê o bem, mesmo quando o mal sobressalta aos olhos, a pessoa amorosa, ela sempre vê algo de bom, ela é benevolente, né? Ela é benigna, ela sempre procura algo para refrear aquele instinto ruim que nós trazemos, os nossos instintos primitivos. Então, ela é benevolente. Ah, mas veja bem, né? Sempre arranja uma desculpa. O amor, ele é incondicional, né? Incondicional no sentido de que ele não pede condições. Ah, eu só vou amar a minha família. Ou como eu fiz quando pequena e adolescente, eu só vou amar quem me amar também. Então, eu estava dando uma condição. Né? Primeiro, a pessoa tem que me amar. Então, é um condicionamento. Então, o amor, ele é incondicional, né? Ele não coloca condições para que ele seja exercido de uma forma completa, né? A outra coisa, o amor, ele é maduro, né? Maturidade. Você vê crianças, muitas vezes, com uma maturidade de amor, né? Eles expressam o amor com muita solidez nos sentimentos, de uma forma madura, né? Eles amam e falam que amam, né? Eles não têm vergonha de dizer que amam, né? Existe essa maturidade, não tem ciúmes, não é ciumento, né? O amor não é ciumento. A outra questão que também distingue o amor é o respeito, né? A pessoa que ama, ela respeita os seres amados, né? Ela respeita os familiares, os filhos, o esposo, os pais, mas respeita também a sua comunidade, né? Ela respeita o outro, independente dele ser conhecido ou não conhecido, né? Ela sabe que somos todos irmãos, independente de sermos parentes, fisicamente falando. Então, tem o respeito. E o que é o respeito? É tratar com dignidade todas as pessoas, né? É não falar mal por simplesmente falar. Claro que uma crítica construtiva, né, tem que ser feita, porque também algum limite tem que se dar.
Claro, não é? Eu vou amar incondicionalmente e os meus filhos podem subir pela minha cabeça e descer. Não, isso não é amor, isso é preguiça, né? É preguiça de dar limites. A gente sim deve dar limites, você ama, mas isso não quer dizer que você seja conivente com o erro, não é isso. Porque Jesus, quando perdeu a paciência com os mercadores no templo, né? Ele colocou limites. Aqui é a casa do meu pai. Aqui não é lugar para vendas, para comércio. Foi muito diretivo ali, muito, né? Forte, né? Direto ao assunto. Então, não, amar também é isso. Amar também é dar limites. Né? Então, é respeito por si mesmo e pelos outros. Então, o amor é respeitoso, mas respeitoso de uma forma salutar, saudável, né? Não sendo conivente com os erros. Né? Quando você vê que algo está prejudicando a você, a tua família, a comunidade, algo tem que ser feito, sim, tem que ser chamada a atenção. A outra é a capacidade de perdoar, né? A pessoa que ama, aquilo que nós já falamos sobre o perdão, né? Ela tem essa capacidade intrínseca de perdoar. Ela releva, né? Ela entende que aquilo foi feito num momento de fúria, de raiva, que a pessoa não tem condições ainda de equilíbrio. Então, ela tem essa capacidade maior do perdão, né? Perdoa sempre, como Jesus na cruz, né? O que ele diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, essa capacidade de perdão. A outra virtude que também Paulo nos coloca naquela estrofe tão pequena e tão linda é sobre a lealdade, né? Pois o amor, ele não se alegra com a injustiça, né? Ele se regozija, ele fica feliz com a verdade. Então, ele é leal, né? Se eu amo, eu sou leal àquela pessoa. Por mais que possamos não estar afinados no momento, que possamos estar até mesmo separados, se eu amo de verdade, eu tenho respeito, né? Lealdade por aquele amor que passou, por aquele amor que vai existir eternamente, porque os laços são eternos. Então, eu sou leal àquela pessoa que me fez feliz por um tempo, né? A outra e última virtude que podemos enumerar sobre o amor é a humildade. O amor é humilde, ele não se, né? Porque eu sou amado, porque eu tenho que ser amado, porque eu sou uma pessoa amorável. Não, o amor ele é humilde, ele não se coloca, né? Como o bam bam bam. Eu sou o rei da cocada preta, como dizia, né? Não, o amor ele é humilde. Ele sabe que tudo é passageiro, que os sentimentos são voláteis, né? Então ele tem essa humildade de reconhecer que ainda estamos a caminho, que somos seres imperfeitos, né? Tem a humildade de dizer que ama, né? Nós muitas vezes por orgulho nós não falamos sobre o amor, não falamos para a pessoa amada que nós a amamos. Às vezes convivemos uma vida inteira junto àquela pessoa. Nós a amamos. ah, e colocamos isso assim, fazendo coisas pela pessoa, não deixando faltar nada à pessoa, né? A gente faz e tal, mas não falamos, né? Não falamos o eu te amo para um filho, para um esposo, para uma esposa, né? E é importante falar, né? Ter a humildade de expressar eu te amo. Tem pessoas que, por orgulho, jamais falam eu te amo. Passam uma vida inteira amando, mas com o orgulho não as deixa dizer que amam. Né? Então, humildade é fundamental também, né? Como em tudo. A humildade, a serenidade de reconhecer, né, as nossas falhas, né? Mesmo quando amamos de uma forma incondicional, nós precisamos ter muita humildade. É isso, gente. Hoje que a gente fala um pouquinho sobre amor, porque o amor é infinito, né? E é tudo. Então vamos encerrando, fazendo uma prece de agradecimento por esse momento, por essa reflexão,
por estarmos aqui reunidos em nome de Deus, de Jesus, dos espíritos iluminados que nos orientam, que nos organizam, que protegem e que auxiliam os trabalhadores dessa casa e de todas as casas de oração pelo mundo afora, que sejamos humildes o suficiente para entendermos que a nossa evolução espiritual, que a nossa evolução moral é necessária e que temos que trabalhar nesse sentido. Precisamos evoluir, precisamos amar. E para amar, nós precisamos aprender, porque amar se aprende amando. Esse é o único caminho. Amar se aprende amando. Que Jesus nos abençoe e nos dê a luz e a paz em nossos corações, em nossos lares. Que essa semana seja uma semana proveitosa, de muito trabalho e de muito amor no nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Isilda. Nós preparamos no início um vídeo sobre amar. Então, como podemos ter problemas técnicos, foi o que aconteceu, o vídeo não passou. Então, eu convido a todos para que, se puderem, permaneçam conosco, que ele vai ficar rodando. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Dependem a vida, a saúde, a paz e a fraternidade. Da mesma forma, dia de amar. O amor é o mais sublime dos sentimentos. Dele dependem a vida, a saúde, a paz e a fraternidade. Da mesma forma que não se vive sem alimento, ninguém pode viver sem amor. Vivemos em busca de amor, de reconhecimento, de afeto e de ternura. A busca pelo amor é que faz você estar vivo. É claro que não falo aqui somente do amor carnal, do jogo do sexo e da paixão. Falo também e principalmente de um sentimento mais amplo, puro e transcendente. O amor é o verdadeiro milagre da vida, o sentimento mais profundo que se conhece e o antídoto eficaz para todo sofrimento. Sofremos, enfim, porque não amamos. O homem que não se alimenta padece de anemia. De igual maneira, o homem que não ama tem anemia emocional, com os mesmos sintomas de fraqueza, desânimo e enfermidades. Todos os grandes problemas da nossa vida, individuais e coletivos, estariam resolvidos se soubéssemos amar. Mas o que é o amor? Fala-se muito nele, porém poucos o experimentam em sua plenitude. Paulo, o apóstolo, definiu o amor como poucos. O amor é paciente, não é ciumento, não é invejoso, não procura o próprio interesse, não se irrita, nem guarda rancor, pois tudo desculpa, tudo suporta.
Paulo ainda fala que o amor nunca desaparece nem se alegra com a injustiça. Diante dessas definições, poderíamos perguntar como é o nosso amor. Será que é um amor que liberta ou é um sentimento ainda possessivo? Será um amor que perdoa ou é um sentimento que guarda rancor? Será que o amor é daquele que tudo suporta ou é o amor das 1000 exigências? Porventura, o nosso amor compreende e aceita o ser amado como ele é, ou exige que seja como gostaríamos que fosse? São perguntas que merecem a nossa reflexão. Muitos, entretanto, poderão replicar que esse amor aqui definido é inatingível, impossível de se alcançar. A história, porém, registrou inúmeros exemplos de pessoas amorosas, como Jesus, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Gandhi, Irmã Dulce, Betinho, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier e tantos outros anônimos que demonstraram a possibilidade concreta do amor. Exclamarão alguns que a lista só contém santos, mas a verdade é que são santos porque amaram. Contudo, devemos lembrar que o amor não se instala de um momento para o outro. Ele tem um curso a percorrer. Inicia-se na amizade e se expande na ternura, em forma de gentileza para consigo e para com o próximo. É assim que, pouco a pouco, nossos sentimentos de amizade vão se transformando em laços de amor. Mas para que isso ocorra, é preciso impulsionar a nossa vontade e demonstrá-la em gestos concretos. Se você ama, demonstre o seu amor pelas suas atitudes. Diz a espiritualidade que o amor não é um tratado, não é um discurso filosófico, mas é vivência diária. Comece pelos pequenos gestos e em breve você será uma pessoa amorosa, alegre e saudável. Como posso ser mais amoroso neste dia?